E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos hoje à nossa primeira aula aí de introdução aos sistemas de manufatura. Então, só para dar um início aqui, a nossa referência teórica principal para esse material é esse livro Automação Industrial e Sistemas de Manufatura, Sistemas de Fabricação, do Groover, tá? Esse livro é bem clássico, assim, nessa parte de definição de conceitos. Claro que essa terceira edição já tem alguns anos aí, então tem várias coisas novas que não estão colocadas ali, então eu vou tentar trazer alguns conceitos novos, tentar fazer algumas demonstrações em vídeos aqui, né, de alguns materiais. E não necessariamente eu vou seguir todo o texto, né, eu vou pegar as partes principais aí que tem enfoque mais nessa disciplina e na parte de automação, para a gente entender esses conceitos principais dos sistemas de manufatura. E claro, esse livro tem várias seções aí, entre elas as seções principais aqui da primeira parte que a gente vai trabalhar, porque esse livro está dividido em algumas partes, nós vamos falar um pouquinho de cada parte. São então o que são sistemas de produção, né, os conceitos, algumas definições, um pouco sobre a automação desses sistemas, né, o trabalho manual que essas operações têm e demandam hoje ainda, e também mostrar um pouco de como vai ser organizado, né, os conteúdos que nós vamos estudar nas próximas atividades. Tem alguns tópicos aqui que eu nem passei, que estão no livro, né, porque eles estão diluídos, digamos assim, nas próximas aulas que a gente vai ver. Mas enfim, pessoal, vamos começar aqui com algumas definições. E a primeira delas é sobre sistemas de produção e a manufatura, né? Então, o primeiro conceito é o que é manufatura, o que significa manufatura. Bom, manufatura é uma combinação de dois termos, né? Que é manus, fazer à mão, e fazer, né? Que é factus, então fazer à mão. A ideia, então, era... esse termo surgiu há muito tempo, e todo o conceito da manufatura ele tem evoluído ao longo do tempo, né? Antes vinham daquelas pequenas fábricas, pequenas oficinas, né? No tempo antes da Revolução Industrial ainda. E essas pequenas oficinas na Revolução Industrial começaram a se transformar em pequenas fábricas, né? Que produziam alguns itens especializados. E dessas pequenas fábricas se passou para fábricas mesmo, né? Grandes sistemas. Técnicas manuais, que antes eram feitas, né, por pessoas, passaram a ser desempenhadas por máquinas que conseguem desempenhar essas funções. E antes, quando os trabalhadores faziam tudo, né, nessas pequenas oficinas, hoje a gente tem especialização, ou se migrou para uma especialização onde cada colaborador, digamos assim, ele tem uma especialização em uma determinada área e está focado em resolver ou desempenhar alguma atividade do processo ou resolver alguma questão da indústria. E hoje a gente tem algumas realidades na manufatura moderna, né? Primeiro, a globalização, né, que já é um termo que a gente vem ouvindo há muitos anos, já há 40, 50 anos, que é a ideia de que os produtos que a gente consome não são fabricados localmente, mas eles vêm de diversos lugares, né, a ideia da globalização. E nesse contexto, né, alguns países subdesenvolvidos tiveram um grande crescimento e se tornaram, né, os principais polos de produção da manufatura. A China, a Índia, o México, né, são os principais, principalmente em função da mão de obra barata, da legislação trabalhista que tinha nesses países. Isso aqui mais década de 80, 90, tá? Então, a ideia da globalização, a terceirização internacional, que é justamente isso, né? As peças e produtos que antes eram feitos localmente são feitos agora em outros continentes. Exemplo, né? Um smartphone da Apple, por exemplo, que todo o projeto é feito nos Estados Unidos, na Europa, e daí ele é produzido na China, né? E também outra questão é a diminuição dos postos de trabalho locais, né? Que se concentram, então, nesses locais de manufatura. E outra realidade é a terceirização local, né? Também que é o uso de fornecedores locais. Então a gente tem alguns fornecedores especializados que fornecem alguma coisa que a gente precisa. A gente não precisa produzir tudo dentro da nossa própria empresa, né? A gente contrata terceiros para fazer. Com isso a gente reduz os encargos trabalhistas, né? Questões aí de custos, né? De manter aí o pessoal. E outra questão também é a limitação da capacidade de produção, que muitas vezes a gente consegue
quando não consegue manufaturar tudo no nosso espaço, a gente consegue terceirizar algumas coisas e produzir alguma parte da nossa produção externamente, né? Então essas são realidades que a gente tem. Quanto à fabricação terceirizada, isso que eu comentei agora, né? Então alguns produtos, algumas peças, algumas partes são fabricadas por empresas que têm já um expertise, né? Um conhecimento para aquele tipo de produto. Então a gente se preocupa mais com o projeto mesmo e com a comercialização, né? Enquanto que outros produzem. A gente tem também uma tendência hoje ao rumo ao setor de serviços, onde as empresas, as indústrias, elas vão prestar serviços aos clientes, né? Elas vão fornecer serviços e esses clientes vão ter suas demandas específicas, né? Muito por causa que hoje a gente tem produtos muito específicos para cada cliente. Outra realidade é a expectativa de qualidade, né? Tanto consumidores como clientes corporativos hoje querem alta qualidade nos seus produtos, não querem produtos com falhas, com defeitos, com quebras, né? Com problemas de qualidade. Então a qualidade tem sido sempre uma preocupação na produção e na manufatura, e a necessidade de eficiência operacional, pessoal. Isso aqui vai ser uma das grandes buscas dentro aí da engenharia, dentro da produção, dentro da engenharia de processo, de manufatura, de automação, que é tentar tornar as operações mais eficientes possíveis, né, para diminuir custos de operação e manter a empresa competitiva, porque a competitividade hoje é muito grande e a gente precisa se manter aí sempre numa visão de otimização e melhoria de processos, né, para tornar e manter a nossa empresa competitiva, para ela não ficar atrasada, não ficar para trás nas atividades e na realidade. E quais são as abordagens, então, e tecnologias que a manufatura moderna tem, né? A automação, que é a ideia de reduzir as atividades humanas, a interferência humana nos processos, né, de produção e manufatura. Então a gente vai usar muito equipamento automatizado, a gente vai buscar automatizar alguns processos ao invés de usar mão de obra. Muito isso visto também a questão da qualidade e da melhoria do processo, né? Reduzir custos de trabalho, diminuir tempos de ciclo, que seriam os tempos para produzir cada produto ou cada etapa do processo. A gente vai falar dessas métricas mais adiante. Aumentar a qualidade e consistência dos produtos, para esses produtos serem mais terem características iguais, né, e serem parecidos e não ter muitas diferenças na produção. Outra abordagem e tecnologia que a gente vai ver aqui são as tecnologias de manuseio de material, que são, como a manufatura envolve uma diversidade de máquinas que estão interligadas num fluxo, né, para produzir cada produto. A manufatura tem essas atividades e tem muita movimentação de matéria-prima e de produto em processo. Então essas tecnologias de manuseio, elas vêm para trabalhar com a questão do armazenamento, com a movimentação ao longo do processo e também a rastreabilidade, né? Que é a habilidade de monitorar e acompanhar cada produto, né? O andamento do seu processo. Para assim conseguir rastrear, medir desempenho, tirar métricas, né? E também identificar onde aconteceram problemas. E os sistemas de manufatura, então, são conceitos, né? São abordagens para desenvolver, né, os processos, são visões de como organizar o processo, layout, e para coordenar, então, várias estações de trabalho que tem que funcionar juntas, né? E isso a gente faz através dessas tecnologias todas de integração, né? De integrar tudo isso, todos esses conceitos e tecnologias. Outras abordagens, né, pessoal, a manufatura flexível, que hoje é a maior tendência, assim, a maior busca da maioria das indústrias, das empresas, que é lidar com baixo volume de produção e grande variedade, né? Ou seja, produtos exclusivos em pouca quantidade. Então, cada cliente ter a sua exclusividade, né? E que essa manufatura consiga atender essas especificidades de cada cliente. Outras abordagens e tecnologias que se usam na manufatura moderna, né? Programas de qualidade para garantir a qualidade dos produtos e da produção. A manufatura integrada por computador, que é um dos conceitos muito importantes assim
dentro da automação, que é o uso intensivo de computadores, né, em várias partes do processo, desde do desenho, desde o projeto de um produto, do projeto da linha de produção, até a logística, né, tudo integrado por computador para facilitar a troca de informações e evitar erros de digitação, por exemplo, e a produção enxuta, né, que é tentar produzir mais com menos recursos, né, recursos aqui, máquinas, matéria-prima, energia, pessoal, né. Então, isso são todas abordagens e tecnologias dessa manufatura moderna. Nesse livro aqui, inclusive, nem é falado ainda de indústria 4.0, né? Não tem, assim, nenhum capítulo sobre isso. Então, todas as ideias de indústria 4.0, elas já ultrapassam esse livro, né? A gente vai falar rapidamente aqui sobre a indústria 4.0, mas nós temos também aí os materiais de tecnologia da automação, né? Alguns vídeos aí e também a disciplina para falar disso. Então, o que é um sistema de produção, pessoal? O sistema de produção, então, é um conjunto, né? Isso é importante, a ideia de conjunto, sistema de pessoas, equipamentos e procedimentos, né? Fluxos, processos, regras, manuais de operação, organizados de modo a cumprir as operações de manufatura de uma empresa. Então, a empresa, ela produz determinados produtos e ela tem esses recursos dentro do seu sistema de produção, né? E todos esses recursos agregam valor e são importantes para o sucesso dessa manufatura, dessas operações. Então a gente tem esse sistema dividido em algumas categorias, tá? Que são as instalações, que seria a própria fábrica, os equipamentos e a organização dessa produção. Os sistemas de suporte à manufatura, que seriam os procedimentos que vão ser usados para gerenciar a produção, resolver problemas, né? Tudo isso são sistemas de suporte, né? Logística, movimentação e padrões de qualidade. Tudo isso vem para dar um apoio à manufatura para que ela ocorra da melhor maneira. Então aqui a gente tem algumas definições, né? A figura 1.1, que é os sistemas de suporte à manufatura e a parte aqui das instalações, né? Tudo isso compreende então o sistema de produção, e a gente tem a galera do colarinho branco aqui, que é a galera que trabalha nesses sistemas, e geralmente se diz que o colarinho azul é quem trabalha mais no chão de fábrica, tá? Trabalha mais direto nas instalações. Então o sistema de produção tem essas duas partes principais, essas duas categorias. Falando das instalações, pessoal, então a gente tem a fábrica, as máquinas e ferramentas, os equipamentos de manipulação dos materiais, equipamentos de inspeção e medição, sistemas de computadores. A gente tem o layout da planta, que é a distribuição dos equipamentos na fábrica. A gente vai falar um pouco dos layouts comuns aqui, convencionais. E a gente tem os sistemas de manufatura, então, que é, na verdade, a forma, né, a visão de como está agrupado esses equipamentos e trabalhadores, como eles estão organizados, né? Então, o sistema de manufatura é a organização em si. E a gente vai ter linhas de produção, a gente pode ter estações de trabalho com o trabalhador, a gente vai falar um pouco dessas abordagens. E claro, pessoal, dentro de um sistema de manufatura, de um sistema de produção, né, eu vou usar esses dois termos aqui, a gente tem diferentes níveis de participação humana ou formas de que o colaborador vai trabalhar em cima pensando só no sistema de produção, tá? Primeiro são as estações ou sistemas de trabalho manual, onde cada trabalhador executa uma determinada tarefa, né? E sem a ajuda de muitas ferramentas motorizadas, às vezes usando alguma ferramenta de mão, uma chave de fenda, um alicate, uma furadeira, uma parafusadeira, né? Um ferro de solda ou algum outro elemento de teste. Onde é que a gente vai encontrar esses sistemas, né? Geralmente são operações bem minuciosas que exigem ali muita atenção. É uma operação que é difícil, né? A gente vai falar um pouco mais disso ainda, mais pra frente. Mas são operações que exigem uma certa destreza manual e ali, que é difícil de automatizar, né? Precisa uma certa atenção ali, ou é muito complexo de fazer isso. Então, são sistemas que hoje são usados principalmente na área eletrônica, né? De componentes eletrônicos, de placas, de smartphones e linhas de montagem, por exemplo, aqui de disjuntores, né? A gente tem isso aí.
Cada um tem o seu postinho de trabalho, né? Então, nesse tipo de sistema aqui, só para fazer um conceito genérico, cada pessoa, cada trabalhador vai estar dentro da sua estação de trabalho, vai ter suas ferramentas que ele geralmente usa, né? Ou as peças, os componentes que ele precisa acessar para fazer sua montagem. Ele vai receber uma unidade, né, do produto, ele vai fazer alguma tarefinha em cima e vai passar essa tarefa, né, esse produto para a próxima estação. Outro tipo de abordagem é o sistema trabalhador-máquina, basicamente quando a gente tem um operador de máquina, né? Então, fresas, furadeiras, parafusadeiras, tornos, né, onde vai ter um operador ali que faz, né, através do uso de alguma ferramenta, né? Então tem essa ferramenta, tem o trabalhador, ele tem essa unidade de trabalho dele, onde ele vai... Unidade aqui eu digo uma peça, um produto que ele está fazendo, né? Ele vai receber essa peça e vai executar algum tipo de operação nela. Outro tipo de sistema onde a gente vai ter participação humana são os próprios sistemas automatizados, né? Que daí, no caso aqui, o processo ele é executado por uma máquina, então vamos pensar um CNC, uma fresa, um corte a laser aqui, né? Que não tem a participação direta de um ser humano, né? Na atividade. Mas a gente tem aqui daí dois tipos, que é a máquina semi-automatizada, onde vai ter uma máquina que vai executar um programa, né? Isso é importante desses sistemas, né? A ideia de um programa de controle, e esse trabalhador, na verdade, ele vai trabalhar junto com a máquina no sentido de fazer a carga e descarga ou alguma tarefa de ciclo, né? Então vai executar um ciclo ali de operações e depois vai fazer uma reprogramação nessa máquina. Então isso seria semi-automatizada, né? Ainda tem uma participação humana no sentido de carga e descarga, e a gente pode ter dentro ainda dos sistemas automatizados, a máquina totalmente automatizada, que ela não depende, né, tanto da atenção de um operador. Por exemplo, ela opera por vários ciclos, ou seja, ela consegue produzir uma gama, uma série de produtos iguais, né, ou diferentes um pouco, mas não precisa de necessidade de atenção. Nesse sentido, de não necessitar atenção humana, quer dizer que o ser humano ali, o colaborador, ele só vai ter que vir periodicamente para dar uma conferida, para fazer alguma medição de qualidade, corrigir algum desvio, né, que a máquina pode ter ao longo do tempo, assim, alguma perda de ajuste, ou para resolver algum problema que está sendo identificado no produto. Então aqui é mais autônomo ainda, tá? Então, geralmente esses sistemas, né, genericamente, eles têm a peça, né, o produto que vai ser trabalhado nessa parte do processo, vai ter a máquina automatizada e um operador, trabalhador aqui que vai periodicamente dar uma conferida. E aí a gente tem também os sistemas de apoio à produção, né? Os sistemas de apoio, pessoal, eles não diretamente estão lidando com o produto que está sendo produzido, eles não estão diretamente em contato com o produto, mas são todas aquelas pessoas e procedimentos que vão ser usados, então, para gerenciar as operações, a produção, né? Então, é um suporte, né, à produção. E esses sistemas, o que eles vão fazer na prática, nos processos? É projetar o processo, projetar os equipamentos que vão ser usados, planejar e controlar as ordens de produção, então, organizar durante a semana, durante o mês, quando vai ser produzido, o que vai ser necessário de matéria-prima, acompanhar e atender os requisitos de qualidade, né? Então fazer medições, fazer testes com os produtos para avaliar e corrigir algum possível problema na produção. E geralmente as empresas elas vão estar organizadas em setores que vão ser responsáveis por dar esse apoio. Alguns exemplos de setores que vocês vão encontrar: o setor de engenharia, que ele pode ter vários tipos, na verdade, aqui, né? Várias tarefas. Pode ser um setor que desenvolve ou melhora os processos, projeta novas máquinas, projeta o processo, né? Faz atualizações de programas nos sistemas de produção. Setor de qualidade, que vai trabalhar mais a medição e a garantia, né, da qualidade. E o setor de planejamento. E esses setores, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, eles são maiores, menores, divididos diferentes. Vai depender muito da complexidade da indústria, dos produtos que são feitos também.
E dentro desses sistemas de apoio, né, pessoal, a gente tem um ciclo aí de processamento de informações também, né? Então, geralmente, como é que funciona esse ciclo? A gente vai ter um pedido de um cliente, né? Vamos imaginar um caso mais genérico aí. Esse cliente faz um pedido, as funções de negócio aqui, que seria vendas, né, comercial, eles fazem ali as suas atividades de organizar isso. Isso vai, dependendo da demanda do cliente, para um design de produto aqui, onde esse produto vai ser projetado, vai ser recebido, né, esse projeto. Vai ter um planejamento da manufatura, ou seja, a gente vai pegar esse projeto e vai fazer o planejamento de quando ele vai ser produzido, o que vai ser necessário, quais recursos vão ser necessários. E a partir desse planejamento, então, se começa a executar a produção, né, nos sistemas aqui, nas instalações, e vai ter um controle da manufatura que vai acompanhar esse processo. E uma vez que esse produto está pronto, né, ele volta para as funções de negócio aqui para fazer a entrega, né, pagamentos e tudo mais. Então, de maneira geral, isso aqui que acontece. Se a gente pensar numa empresa moveleira, por exemplo, que é um exemplo que eu vou usar bastante aqui, um cliente pode, por exemplo, ter pedido para uma indústria de móveis fazer uma cozinha específica lá. Essa empresa recebe inúmeros pedidos. Esse pedido é recebido, né, pela empresa, pelo comercial, que vai ali para o design do produto, que vai desenvolver, que vai dar uma olhada assim no projeto como um todo, vai executar, vai desenvolver esse projeto. E uma vez que todas as peças, né, e componentes estão bem especificados, vem aqui para o planejamento da manufatura, onde vai entrar no processo produtivo, né, de alguma maneira ali, esse conjunto de peças que tem que ser feitas, né, para determinado móvel. Isso vai ser produzido e controlado, né, através de planilhas e outros mecanismos, aí, códigos de barra e tal, para rastrear. E uma vez que está pronto, que passou pelas instalações, né, e pelos processos, volta então para ser entregue, né? Então esse é o ciclo de informações geralmente que vai acontecer. Em algumas empresas o design do produto ocorre fora, né, por um terceirizado, em algumas é dentro, né? Então depende muito da estrutura de cada indústria e empresa. Então vamos falar rapidão assim de cada um dessas aqui, só para fazer uma lista de itens que tem em cada um, né? Eu expliquei mais ou menos aqui. Mas as funções de negócio, então, é comunicação com o cliente, vendas, marketing, previsão de vendas, registro de pedidos, contabilidade de custos, cobranças. E aí o pedido pode ser a solicitação de fabricação de um item específico, um pedido para comprar um produto do fabricante, um produto que já é bastante corriqueiro, que já está bem desenvolvido na indústria, ou um pedido interno, né, com alguma demanda interna. Design de produto, então, seria mais voltado a protótipos, desenvolvimento, né, e design, não só do produto, mas também do processo, né? Planejamento da manufatura, então, seria planejar o processo, sequência de processamento de etapas, né, que esse produto vai ter que passar, operações de montagem que ele vai ter que passar, plano mestre de produção, que aqui, digamos, a lista dos componentes, eventualmente alguma coisa que tem que ser comprada de matéria-prima, né, para produzir esse produto, datas de entrega, quantidades, então isso seria o plano mestre de produção. Planejamento de necessidade de materiais, aqui que chama-se MRP, né, que é planejar as montagens individuais, submontagens, eventualmente, que tem que acontecer, né, e depois serem unidas, e o planejamento da capacidade, né, que vai se preocupar com recursos necessários. Então, tudo isso vem no planejamento, pessoal. Isso aqui, né, dependendo da complexidade do produto, precisa ser avaliado para se dar um orçamento, né. Também se avaliar o custo que vai ter, tanto para a indústria, né, para produzir essa demanda, como também quanto o cliente vai ter que pagar por esse planejamento, por esse processo, né. E, por fim, controle da manufatura, então, controlar as operações físicas, controlar o chão de fábrica, né? Lidar com o controle e o progresso do produto. Então, o produto vai passando por toda a linha de produção, né? Por todo o seu processo, e aí vai acompanhando. A gente vai falar mais disso além. Controle de estoque, né? Que é tentar equilibrar aqui o risco de ter pouco estoque ou de ter um estoque muito alto, né?
Então, hoje as empresas tentam trabalhar com estoque zero, com quase nada de peças armazenadas, porque isso é dinheiro parado, né? É recurso parado, então se tenta organizar os estoques, né, e a matéria-prima de forma que você só tenha dentro da indústria aquilo que realmente tu vai precisar nos próximos dias, né, e tentar organizar o melhor possível essa logística. Então isso aqui é uma área bem complexa, assim, porque, por exemplo, agora nessa época de pandemia, muitas empresas tiveram dificuldade de conseguir matéria-prima, né, então isso desorganizou, causou vários atrasos, aumentos de custo, né, que decorreram aí da pandemia e dos problemas aí decorrentes, né? Principalmente também da organização governamental quanto a isso. E o controle de qualidade, então, garantir que os produtos atendem aos requisitos de design solicitados. Então, tudo isso está dentro dessa figurinha aqui. Beleza? Então, falamos aí de alguns conceitos principais, né? Vamos falar um pouquinho da automação desses sistemas, tá? Então, por que automatizar, pessoal? Quais são as razões da automação da produção? Aumentar a produtividade, reduzir custos de produção, reduzir impactos com a mão de obra. Quais são os impactos aqui? Falhas, né? Falhas de produção, alguma falha de montagem, problemas aí legais, problemas de legislação trabalhista, questões aí de variação, né, de falta de profissionais, de falta de mão de obra, de ausências, né, de problemas pessoais, às vezes, que interferem. Então, tentar reduzir esses impactos, né, que vão... Qual é que é o principal impacto, né, da mão de obra? É a variabilidade do produto, que a gente vai tentar reduzir para manter esse produto mais uniforme possível, né, quando forem várias unidades, por exemplo. Reduzir trabalhos rotineiros, pessoal, né? Então, essa é a tendência da automação hoje, da indústria. Todo tipo de trabalho que tem um potencial de ser substituído por uma máquina ou por algum software ou por alguma automação, esse trabalho tem grande probabilidade de desaparecer, né? Com agora a inserção de inteligência artificial, de cloud computing, de algoritmos aí que conseguem otimizar e melhorar as funções, né, das máquinas e da robótica, esses trabalhos rotineiros tendem realmente a serem reduzidos. Aumentar a segurança dos trabalhadores, aumentar a qualidade do produto, então, né, que é o principal aqui. A questão de segurança, né, evitar acidentes principalmente, né, então, principalmente a automação da segurança, de usar mecanismos de detecção de presença, né, para evitar acidentes e ferimentos. Reduzir os tempos de manufatura, ou seja, tentar diminuir o tempo que leva para se produzir. Realizar operações que não são possíveis manualmente. Então, algumas tarefas elas exigem muita força, exigem muita precisão e manualmente não se consegue fazer também. E evitar altos custos da falta de automação. Então, não automatizar geralmente pode ter um custo maior do que automatizar. Pode ter o que seria esse custo, né? Uma redução no lucro, variações, né, na previsão de despesas que a empresa vai ter, acidentes, processos, não se adequar à legislação vigente dentro de alguns tipos de produto. Então, a falta de automação, ela tem um alto custo. E os maiores custos, pessoal, com certeza, são na questão de competitividade, né? A empresa que não automatiza, que não tenta buscar essa melhoria e a modernização dos processos, ela não consegue competir mais, ela não consegue desenvolver outros aspectos que iriam agregar ao produto dela. E nos sistemas de produção, pessoal, a gente tem duas categorias de automação. A automação dos sistemas de manufatura, né, que são os sistemas que vão realmente produzir e fazer o processo, e também a automação no controle dos sistemas de apoio. Então, os próprios sistemas de apoio que eu falei para vocês antes, né, controle de qualidade, de estoque, chão de fábrica, eles também podem ser automatizados, né, com sistemas de informação para agilizar e reduzir o número de tarefas humanas, né, dentro desse processo. Então, esses sistemas eles são sobrepostos, né, não tem como separar um do outro.
E a manufatura integrada por computador é justamente esse conceito de tu tentar integrar todos esses sistemas, né? E automatizar tudo, de tentar juntar tudo e transformar os processos de processamento de informação até, né? Por exemplo, pegar um desenho, a gente vai falar mais adiante, mas pegar um desenho feito num software de CAD e isso já se transformar, né, num programa que vai ser colocado num CNC que vai fazer a usinagem. E a manufatura integrada por computador, então sim, ele tem oportunidades então nos diversos no sistema de produção como um todo aqui, né? Então, nas instalações, tem muitas aplicações com potencial de serem automatizadas, e no sistema de suporte, né, o uso de computadores e softwares, principalmente para automatizar esses processos, né? E aí, pessoal, bom, temos algumas operações que vão ser automatizadas em geral, né? Processamento, montagem, inspeção e manipulação de materiais. Essas são as principais operações que podem ser automatizadas. Tá? O que é o processamento? Seriam as operações que vão pegar a matéria-prima e vão mexer nela, vão modificar, vão fazer furos, vão tirar a matéria desse material, desse produto que está sendo produzido, né? Montagem, que seria pegar e fazer encaixes, né? Colocar uma parte do produto que foi produzida em outra, né? Pegar essas submontagens e uni-las. Inspeção, pessoal, que seria usar câmeras, usar sistemas de medição para fazer inspeção de qualidade automaticamente, né? Para que esse produto passe, né, numa câmera ali, seja inspecionado para ver se foi montado certo, se está faltando alguma coisa. E na manipulação de materiais, que seria automatizar os sistemas que vão pegar a peça de uma máquina e vão colocar numa outra máquina, né? Então tem um robô, por exemplo, que tira a peça de uma determinada máquina e coloca em outra para seguir o processo. Então esses são geralmente os sistemas que vão ser automatizados, né, nas operações de produção e tentando reduzir então a participação humana nesses processos. Então aqui tem alguns exemplos, né? A gente pode ter uma linha, pessoal, onde tem um CNC, uma fresa e uma furadeira, por exemplo, CNC. E a gente vai colocar linhas de transferência, que ou seja, transportadores, esteiras, que vão fazer a interligação dessas máquinas, né? E vão fazer essa peça passar de máquina em máquina. Aqui a gente não precisaria mais daí ter uma pessoa fazendo esse transporte, né? A gente não precisa mais disso. Vai ter basicamente algumas pessoas acompanhando o processo, alguma mexendo em alguma coisa, mas esse transporte automático. Então esse é um exemplo, né, de tentar automatizar, de unir as máquinas e o processo. Outro exemplo aqui, as linhas de montagem, né, de veículos, por exemplo, onde a gente tem vários robôs. Esses robôs fazem soldas, geralmente. E aí o carro vai passando aqui, né, o veículo. E cada robô aqui é responsável por fazer algumas operações de soldagem e união das peças, né? Alguns desses robôs até pegam uma peça e colocam em cima, né, do carro, do produto. Então aqui a gente tem uma linha, né, bem de montagem automatizada. Outro tipo de sistema de manipulação e armazenamento, né? Então o que vocês estão vendo aqui é um corredor com várias gavetinhas. Né? Cada gaveta pode ter dentro um produto, uma peça, uma matéria-prima. E esse sistema basicamente é um elevador móvel que vai receber uma ordem e vai lá no andar, né? Vai lá na caixinha e busca aquela peça específica, aquele componente específico que vai ser necessário na produção, né? Isso aqui geralmente pode estar ligado numa outra esteira que vai já colocar na esteira esse produto, né? Então essa é outra possibilidade. E outro aqui, né, outro exemplo que nem eu falei antes, inspeção de qualidade. Então, por exemplo, uma empresa que produz circuitos eletrônicos aqui, né? Então ela montou a placa dela, fez a soldagem dos componentes e ela coloca numa máquina de inspeção que vai ter umas câmeras, vai ter um software. Esse software vai fazer uma inspeção automática de todos esses elementos aqui para ver se a solda está ok, se o componente está ou não está no lugar, né? Isso aqui, se fosse feito por uma pessoa um por um, ia demorar muito tempo. Essa pessoa provavelmente tem uma probabilidade muito grande dessa pessoa, por um problema de atenção ali momentâneo, ela
se dispersar e não perceber que está faltando um componente. E uma máquina dessas consegue processar muito rápido essa imagem e identificar rapidamente se está tudo certo ou não, né? Então é outro exemplo de automatização que tenta ser feito. Esse gráfico aqui fala então da relação entre variedade e quantidade, pessoal. E os tipos de automação, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de quantidade de produção, né? 1, 100, 10 mil, 1 milhão. Isso aqui poderia ser por ano, por mês, tá? Mas a gente vai ter determinados tipos de automação para cada quantidade de produto e variedade. Geralmente o que acontece, pessoal, quanto maior a quantidade de produto que essa empresa produz, menor tende a ser a variedade, né? A gente vai falar de exemplos. Mas a gente vai usar automação fixa quando a gente precisa produzir muitas unidades do mesmo produto. Automação flexível quando esse número de unidades é um pouco menor. Então aqui vai ter uma variação, né, no processo de produção. Aqui essa automação ela geralmente vai ser fixa, não vai mudar. E a gente pode ter automação programável para quando a gente tem poucos produtos. Os produtos são muito diferentes e tem muita variedade, tá? Então eu vou dar eu vou dar um exemplo de cada uma desses tipos de automação agora. Então, pessoal, automação rígida. Esse seria o termo para essa automação fixa aqui, ou rígida, tá? Características dela é uma alta produção do mesmo produto, né? Do mesmo coisa. Então aqui, por exemplo, garrafas, né, de refrigerante, aqui garrafas de vinho, né? São todos produtos iguais. Então o que acontece por parte do fabricante, né, da indústria? É um investimento em produtos, em equipamentos e maquinário customizado. O que quer dizer isso, pessoal? Que essas indústrias elas contratam empresas que vão fabricar um maquinário completamente pensado para aquele produto. Então o maquinário ele é otimizado para produzir aquele tipo de produto. Perdão. E com isso conseguir produzir em alta quantidade, né? Então altas taxas de produção aqui, pouca variedade. Então vai usar muita linha como tipo esteiras, né? Linhas de transferência para transferir esse produto ao longo do processo dele. E ele vai ter as linhas automáticas de montagem também, né? A montagem aqui no caso é uma linha completamente pensada para determinado produto. Então aqui é um exemplo, né, de Coca-Cola, por exemplo. Uma fábrica dessas, ela é feita para produzir muito do mesmo produto, né? Então é tudo muito customizado. Já na automação flexível, a gente tem equipamentos de engenharia específica, né? Isso quer dizer que são equipamentos e maquinários que eles vão atender uma gama ali de produtos que eles conseguem fazer, mas a gente vai ter uma produção contínua de produtos variados. O que quer dizer isso? Que a gente tem variedade nos produtos e continuamente está saindo produto diferente. Então as taxas aqui são menores de produção e essa linha tem flexibilidade para lidar com variações. Então ela é capaz de se adaptar a determinados produtos. O maior exemplo disso são montadoras, né? Onde, por exemplo, tem uma única linha de produção, mas cada produto aqui, vocês podem ver que tem um modelo, aqui tem outro, né? Eles estão passando um depois do outro. E aí cada robô, cada maquinário, cada pessoa que está envolvida nesse processo vai ali se adequar ao produto que está chegando, né? Então com isso, essa ideia de flexível, né? Ela se adapta ao produto que está passando na linha. E a automação programável, então, que é para lidar com aquela menor quantidade e coisas muito específicas, né? Geralmente vai ser as máquinas CNC, que a gente conhece aí, que tem na maioria dos processos, né? Então, geralmente, esse produto, ele vem como uma sequência de operações, né? Um programa. Então, por exemplo, determinado cliente vem com um desenho em CAD, né? Dessa peça que tem que ser produzida. E através das ferramentas de CAM, essa peça ela é traduzida por uma série de operações de CNC que tem que ser executadas, né? De fresagem, furação, por exemplo. E isso é passado para a máquina CNC. Tá? Essa máquina CNC vai fazer o quê? Vai
pegar as ferramentas que ela tem e vai fazer a usinagem dessa peça, que nem está aqui, né? Então a ideia de programável é justamente isso. Sempre cada peça, cada produto, ele está atrelado a um determinado programa que vai ter que ser executado numa máquina. Então alguns exemplos, né? Uma fábrica desse tipo, ela vai ter uma série de máquinas organizadas, vai ter uma parte aqui onde o produto vai passar, os corredores, né? E dependendo das operações que tiver que ser feitas, esse produto vai ser roteado, né? Ele vai para uma máquina, daí ele sofre uma operação, aí ele vai para outra, sofre outra operação, e depois ela volta e vem para cá, faz outra operação. Então, o produto em si ele passa por várias máquinas, e cada máquina dessas, em geral, tem que ser programada. Então, vocês estão vendo que tem uns computadores aqui nessas máquinas, onde a gente vai carregar um programa que vai ser executado, então, com uma série de instruções para operar e para mexer nessa peça. Então, a automação programável, pessoal, ela tem um alto investimento em equipamentos de propósito geral. Então, todo maquinário, ele é mais geral, assim, ele consegue executar uma determinada gama de tarefas variadas, né? O que a gente vê aqui? Esses deslocamentos, essas coisas específicas, vão fazer com que a gente tenha uma baixa produção, porque tem que reconfigurar as máquinas, tem que programar, né? Tem que ter flexibilidade para lidar com variações de produto. E então essa programável ela é mais adequada quando a gente tem que trabalhar com lotes, né? Com algumas peças repetidas, mas sempre vai ter uma programação entre essas tarefas, beleza? Então esses são os 3 tipos, né? Rígido, que é um projeto bem específico para um produto. A flexível, que tem uma flexibilidade ali para lidar com variações, e a programável, que é praticamente a mais aberta de todas, assim, para produzir muitas coisas diferentes também. Por que é importante esses conceitos? Porque isso aqui muda as tecnologias que a gente vai usar para cada caso. O que mais temos aí, pessoal? Sistemas computadorizados de apoio à produção, né? Então, esses sistemas de apoio que eu comentei antes, geralmente eles vão tentar reduzir o esforço manual do design, planejamento e controle da produção e funções, né? Então, tentar pegar aquele projeto em CAD, né, da peça, e já, a partir desse projeto em CAD, conseguir gerar toda a parte, né, de instruções de manufatura, de organização logística, de manuais, de lista de materiais, né, e organização da produção. Beleza? E aí, temos mais essa partezinha para falar aqui, que é ainda sobre o trabalho manual nas operações, né? Onde o trabalho manual nas operações ele se aplica ainda. Tem várias aplicações ainda que ele é importante, né? E ele vai se justificar em uma série de processos de manufatura. Então, quando é que vai se justificar usar o trabalho manual ainda, pessoal, né? Primeiro, quando o custo da mão de obra é muito baixo, ou seja, não é necessário uma mão de obra muito especializada, muito específica para realizar determinada tarefa, às vezes é mais em conta do que comprar ou investir no maquinário para isso. Outra justificativa do uso de trabalho manual ainda é quando é difícil automatizar determinada operação. Então, quando é um produto que ele é muito complexo, ele é muito pequeno, muito minucioso, né? Por exemplo, um artesanato, uma pecinha, alguma montagem que exige uma certa destreza, né? Ainda é bastante viável usar o trabalho manual. E muitas vezes operações de inspeção, onde tem que ser avaliada a qualidade daquilo ali, se está com alguma falha. Alguns tipos de produtos, né? Alguns tipos de peças é muito difícil usar uma câmera para fazer isso, ou sensores, né, ou laser, ou qualquer outro tipo de sistema de inspeção. Então é necessário, né, que haja um julgamento de uma pessoa que vai olhar aquela peça e vai ver se essa peça está ok ou não, né? Ou quando os materiais são muito frágeis ou flexíveis, podem quebrar e se danificar. Muitas vezes ainda o trabalho manual vai se justificar nessas operações. Outros momentos onde a operação manual ainda vai existir, pessoal, é quando tem algumas características de tempo, né? Por exemplo, assim, o ciclo de vida do produto é curto, né? Então vamos pegar, por exemplo,
esse caso aqui, ó, dos kits de primeiros socorros. Houve uma época aqui no Brasil que era obrigatório, ou foi criada uma lei, onde era obrigatório que cada carro tivesse um kit de primeiros socorros desses, né? E aí, uma vez que saiu essa lei, todo mundo tinha que comprar um kit desses e ter dentro do carro, né? Então, do nada, quando sai a lei, surge uma demanda absurda por esses kits, e aí uma série de empresas resolve vender e comercializar esses kits. Então, acontece uma mudança muito abrupta pela demanda desse produto, e como não tem tempo de fazer um planejamento de uma linha de produção, né, automatizada, e o investimento é muito alto, né, então se monta uma linha de produção manual para atender a essa janela de oportunidade, né. Foi uma oportunidade que surgiu ali, né, algum evento que acontece, alguma questão global, alguma questão de política, né, que vai demandar um tipo de produto ou a existência dele, a obrigatoriedade de um produto, né? Então, aqui ainda vai se aplicar o trabalho manual para evitar investir numa linha de produção muito rápido, né, que isso exige um planejamento financeiro da indústria. Outro tipo de operação é o produto customizado, né, uma camiseta, um artesanato, uma determinado produto que é feito em um único item. Muitas vezes tu vai fazer o trabalho manual, tu não vai fazer esse trabalho, né, investindo em maquinário, em automação para isso, porque tu vai ficar muito tempo parado, né, muita coisa que tu vai investir tu não vai usar direto. E quando a gente tem demandas por altos e baixos, então, por exemplo, na Páscoa, no Natal, que tu tem uma demanda por panetone, por ovo de Páscoa, então ocorre ali várias contratações para atender essa demanda, e depois essas contratações acabam sendo desfeitas, né? Isso porque não vale a pena fazer uma grande automação aqui para um produto que vai ter uma demanda de 1 ou 2 meses ali, e depois a linha teoricamente vai ficar parada, né? Então tu vai contratar pessoas ainda para fazer. Então esses são alguns das justificativas aí de uso ainda da operação manual, né? E também, né, outros motivos pelos quais a gente ainda vai usar o trabalho manual nas operações é reduzir o risco de falhas no produto, né? Então, por exemplo, quando uma empresa lança um produto novo e esse produto está no início do ciclo de vida dele, ou seja, foi feito o projeto e começou a se produzir e vender, geralmente esse produto está suscetível a algumas falhas, algumas melhorias que ele vai ter que ter para se adequar melhor à demanda do mercado, ou às demandas, né, ou corrigir algum defeito assim no processo produtivo. Então, geralmente no começo, antes de investir, né, fazer um investimento significativo em automação, tu vai colocar uma produção manual, um pouco mais manual. E se tu vê que esse produto vinga no mercado, se ele atinge uma parcela do mercado e se mantém nesse mercado, aí sim tu vai fazer um investimento para automatizar e melhorar e aumentar a sua produção, né? Até lá é arriscado, então muitas empresas começam assim de uma maneira um pouco mais simples, né, manual, e se produto vinga no mercado, aí sim elas fazem um investimento melhor na automação. E outra, né, pessoal, é falta de capital, porque capital é usado para investimento, né? Então, se a empresa não tem investimento em automação, geralmente ela vai fazer contratação para fazer manualmente essas atividades, né? Mas o que a gente tem de tendência hoje, né? É cada vez menos o trabalho manual, né? Ele ser reduzido, se buscar o mínimo possível de intervenção humana, né? E a tendência, né, uma vez que ocorre a modernização da indústria, é a busca, na verdade, por uma qualificação maior, né? A gente sai daquele trabalho braçal, manual, repetitivo, exaustivo, num ambiente ruidoso, quente, úmido, né, suscetível a acidentes, a insalubridade, e a gente passa o trabalho para um trabalho intelectual, que vai
vir muito mais na ideia de design, de criatividade, de projeto, né, de planejamento, de criação, de manutenção, né, de melhoria de processo, programação, trabalhos de projeto, gerenciamento da planta e melhoria de processos. Então hoje o que vai ser buscado e valorizado é o trabalho intelectual, né? Então tem toda essa discussão sempre que a galera faz, né? Que a automação vai reduzir postos de trabalho, mas isso é inevitável, gente. Eu acho que a própria evolução tecnológica que a gente está tendo aí tem mostrado cada dia, né, o surgimento de novos trabalhos, tipo ser youtuber, ser social influencer, né, esse tipo de coisa assim que a gente nem imaginava alguns anos atrás. Então o trabalho ele vai mudando, as demandas vão mudando, e o que tem grande valor aqui é o trabalho intelectual agora, né? Então se capacitar, fazer cursos, ver vídeos online, estudar por conta, né, são valores que vão garantir o trabalho no futuro, né? E a gente tem que ir, na verdade, nos nossos sistemas educativos, na nossa própria forma de ver o mundo, pensar em estar sempre estudando e se capacitando, né? Por fim, pessoal, então para essa aula aqui, bom, a gente teve uma visão geral aí, né? O que a gente vai ver, né? Ou como é que vão estar organizados os conteúdos que a gente vai trabalhar. A gente vai falar um pouco dessa visão geral, tem mais alguns conceitos para falar sobre isso. Vamos falar de tecnologias de automação e controle, né? Vamos falar de várias tecnologias que são usadas hoje para fazer a automação e o controle dos processos. Vamos falar de tecnologias para fazer a manipulação dos materiais, fazer a transferência, né? Movimentação dentro do chão de fábrica dos materiais e da matéria-prima e dos produtos. Vamos falar dos sistemas de manufatura, ou seja, vamos pegar 5 ou 6 sistemas típicos aí e falar as características de cada um e de quando a gente usa cada um dentro da indústria. E aí também um pouco sobre controle de qualidade, né? A gente vai acabar falando disso ao longo das aulas, e dos sistemas de suporte à manufatura, que são todos esses, que nem a gente falou ali em cima, sistemas que vão ajudar a organizar e planejar e controlar a produção. Beleza? Então aqui tem, né, a separação mais ou menos que o Groover fez no livro dele. Então, dos capítulos e das seções, né? Sistemas de suporte à manufatura, né? Nível empresarial. Reparem aqui a ideia da pirâmide, né? Empresa e fábrica. Sistemas de controle de qualidade. Tecnologias de manipulação de material. Sistemas de manufatura. Tecnologias de automação e controle. E sistemas de montagem e processos de manufatura, né? Então, a gente vai falar um pouco de cada um desses elementos aí. Beleza, pessoal? Então, se ficaram com dúvidas, vocês podem comentar no vídeo aqui, podem colocar também essas dúvidas nas nossas aulas síncronas. Se tiverem feedbacks, também fiquem à vontade aí para comentar. Se quiserem compartilhar com links e materiais complementares também, curtam o vídeo, compartilhem aí também se acharem importante com alguém. Sigam o canal para dar uma força também. A ideia é democratizar esse conhecimento, né? Colocar esse conhecimento à disposição de todos, né, até como uma forma de aumentar o acesso à educação. E os materiais complementares aqui, os slides, alguns arquivos relacionados, vocês vão encontrar na minha página pessoal aqui, onde eu deixo também outras coisas, beleza? Então é isso aí, valeu e até a próxima.